Olá, meus queridos estudantes. Nessa videoaula a gente vai abordar o tema do tópico 2 da nossa disciplina, que trata da importância socioeconômica dos biocombustíveis, os desafios ambientais e a sustentabilidade que abarcam esse setor. Bom, quando a gente fala de biocombustíveis, existe uma tendência da gente pensar que só existem coisas boas, especialmente quando a gente fala de questões ambientais. É como se os biocombustíveis fossem resolver todos os problemas ambientais. Mas não é bem assim. Então, a gente vai estudar nesse tópico quais são os impactos também na produção dos biocombustíveis, quais são os desafios enfrentados por esse setor, embora ele possua uma extrema relevância ambiental, econômica e social, que a gente vai ver, também existem questões a serem resolvidas que impactam, tanto os setores ambientais, econômicos e sociais, e precisam ser contornados para que esses biocombustíveis continuem sendo produzidos em larga escala, garantindo a sustentabilidade desse setor. Falando em sustentabilidade, que é um termo que será muito abordado no nosso tópico e na nossa disciplina, esse termo surgiu, primeiramente, num relatório desenvolvido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. E essa primeira definição, como está posto aí para vocês, ela dizia a seguinte frase: é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras e de suprir suas próprias necessidades. Então, vocês observam que não estamos falando aqui só de questões ambientais. Estamos falando também de questões sociais e econômicas, que é o tripé que abarca a sustentabilidade. E quando a gente fala, então, de produção do biocombustível, a gente tem que ter em mente esses três pilares: de ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. É fácil? Não, com certeza. Nem sempre isso é possível, mas esse é o caminho que esse setor tem buscado trilhar para garantir essa sustentabilidade a nível mundial. Para que a gente faça essa avaliação de ser sustentável ou não, de ser viável ou não, de ter a sua importância social, existe um estudo que se chama avaliação do ciclo de vida, que ele é uma metodologia que avalia os impactos ambientais de um produto, processo ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração de matérias-primas até o descarte final. E essa é a metodologia aplicada, quando vai ser estudado os biocombustíveis, desde a extração da matéria-prima, a transformação no produto, o uso desse produto e o descarte. Se está sendo gerados resíduos, se esses resíduos estão sendo aproveitados e qual é o impacto econômico de cada uma dessas etapas. Então, essa é uma metodologia muito utilizada e já existem muitos estudos robustos sobre essas cadeias produtivas que fomentam as diretrizes e os estudos para nos apontar quais serão, as formas de contornar esses desafios. Com relação à importância dos biocombustíveis, a importância ambiental, ela já é bem estabelecida, A gente sabe que existe um balanço de carbono zero de emissão de gases de efeito estufa. Não é que o consumo do biocombustível naquele motor não vai emitir gases de efeito estufa, Isso é um pensamento errado de muita gente também. O que acontece, que a gente já estudou, é que quando aquela matéria-prima vai ser produzida, existe a recaptação desse CO2 da atmosfera, tornando esse balanço de carbono zero, o que é um impacto ambiental muito positivo. Mas também os biocombustíveis têm uma importância social e econômica muito grande, Se a gente for avaliar aqui rapidamente, a geração de empregos nas indústrias de refino e de produção, na agricultura, na própria agricultura familiar, por exemplo, aqui no Brasil, muitas famílias vivem dessa forma de agricultura. A inovação tecnológica, visto que desde que houve essa necessidade de transição de matriz energética de origem fóssil para origem renovável, existe um boom de inovações tecnológicas aí de vários setores. E com relação à importância econômica, podemos citar a diversificação e segurança energética de um país, por exemplo, visto que quanto mais seguro um país tem energeticamente, ou seja,
Quanto mais esse país produz a sua própria energia, o seu próprio combustível, mais seguro economicamente ele está, porque ele não está tão dependente, tão refém das flutuações do preço do petróleo, que a gente sabe que as suas grandes reservas estão em locais de conflitos políticos, histórico-políticos, vamos dizer assim, né? E que isso traz muitas variações, além do fato de ser essa fonte finita de recurso. Melhora também a competitividade dos preços, visto que quanto mais biocombustíveis são produzidos, tende a melhorar a competição em relação ao combustível fóssil também. Um exemplo prático, né, dessa importância socioeconômica no Brasil é o que a gente chama de selo biocombustível social, que ele é um derivado do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Esse selo biocombustível social, ele é concedido a indústrias produtoras de biodiesel que comprovam que uma parte das suas matérias-primas vem da agricultura familiar. Isso é de extrema importância, né? Porque garante que essa matéria-prima venha de agricultores familiares, incentivando essas culturas diversas, não apenas de soja, mas diversas outras oleaginosas, melhorando a condição de vida dessas famílias e causando também a descentralização da indústria, o que é bastante positivo para o setor também. Quando a gente fala de desafios ambientais, é importante a gente rever esse conceito de gerações de biocombustíveis. Os biocombustíveis de primeira geração são aqueles produzidos com insumos que também têm caráter alimentício, como é o caso do milho, na produção do etanol, e da soja na produção do biodiesel. Já os combustíveis de segunda geração são os que utilizam como matéria-prima resíduos da indústria ou da agricultura, como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Tem um impacto positivo muito grande no sentido ambiental, visto que esses resíduos estariam sendo descartados e estão sendo reaproveitados. Por outro lado, essa conversão ela exige um pouco mais de consumo energético, né? Então acaba tendo um impacto positivo e um impacto negativo também que tem que ser pensado. Os biocombustíveis de terceira geração, basicamente, são os produzidos por microalgas, já não geram uma competição com o setor alimentício, mas também tem os seus problemas de produção. E chegamos nos biocombustíveis de quarta geração, que são biocombustíveis produzidos com matérias-primas modificadas geneticamente, principalmente para que essas matérias-primas captem uma quantidade muito maior de CO2 da atmosfera. Por isso eles são chamados também de biocombustíveis carbono negativos, porque não só o ciclo de vida deles é um carbono zero, como a produção da matéria-prima capta mais CO2 do que é emitido posteriormente no consumo do biocombustível. E aqui a gente elenca alguns fatores que acontecem e tendem a acontecer com mais frequência com o aumento da produção dos biocombustíveis. A pressão ascendente sobre o preço dos alimentos, né, como eu já falei anteriormente, visto que as terras agricultáveis vai acontecer essa disputa, né, com o aumento da produção de matérias-primas para essa finalidade. Temos também o risco de aumento das emissões de gases de efeito estufa, através de alterações diretas e indiretas na produção e comercialização dos biocombustíveis. Como assim? Se a gente pensar bem, quanto mais biocombustíveis são produzidos, mais eu vou necessitar de transporte terrestre para estar levando essa matéria-prima para a indústria e levando o produto final para as refinarias, para os postos. Então, se há um aumento na logística do transporte terrestre, então a gente tem que pensar assim nesse aumento das emissões de gases de efeito estufa e se isso não vai ser contraditório. A utilização de água doce, fertilizantes e pesticidas com consequências negativas para o meio ambiente, visto que isso é inerente do setor agrícola. Então, quanto maior a produção de matérias-primas, também haverá um maior consumo de água, de fertilizantes e de pesticidas. Isso tem que ser avaliado como um fator ambiental, um impacto ambiental, para que não seja negativo também. A mesma coisa, o risco de degradação do solo, florestas, recursos hídricos e ecossistemas, que também é inerente do setor agrícola, uma vez que, a exemplo do nosso cerrado, né, uma boa parte dele já foi convertida em terras agricultáveis, então todo esse sistema tem que ser muito bem pensado para que não acarrete em prejuízos
em vez de benefícios para o meio ambiente. Então, como melhorar o caráter sustentável dos biocombustíveis, né? Quais são as alternativas que a gente tem? Eu elenquei aqui algumas que são as de maior impacto que a gente vê mundialmente, e uma delas são as políticas públicas. A gente vê na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em cada país existem políticas públicas no sentido de incentivar a produção de biodiesel, de biocombustível, incentivar o consumo deles e melhorar as questões econômicas para aqueles produtores. São subsídios, créditos fiscais, existe aquela questão do selo social, como eu falei para vocês. Então, essas políticas são fundamentais para que esse setor tenha um potencial de desenvolvimento sustentável. Investimento em pesquisa e desenvolvimento também, né? A gente sempre elenca isso daqui, porque toda melhoria que a gente pode fazer, tanto na produção, no consumo, no destino dos resíduos, estão relacionadas com o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Práticas agrícolas sustentáveis, né? Melhorar essas práticas de forma que o impacto ambiental seja melhor, incentivar a agricultura de baixo carbono, utilização de insumos orgânicos, preservação da biodiversidade, são, no caso, como eu falei para vocês, né, dos biocombustíveis de quarta geração. E a educação e conscientização, que é fundamental, né? A gente ainda vê uma resistência no sentido de consumo de certos biocombustíveis. Por exemplo, poucas pessoas que têm carro flex abastecem com frequência etanol, com etanol puramente no seu tanque. E isso tem uma razão de ser, que a gente vai estudar com mais detalhe mais para frente. Mas existir essa conscientização, né, do benefício dos biocombustíveis é importante também para incentivar esse setor. Um outro fator primordial é a diversificação de insumos, né, como a gente pode ver nesse gráficozinho aqui, extraído da ANP, o site da ANP, que mostra quais são as matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel de 2014 a 2023. Essas partes em azul mostra que sempre foi a soja, né, a matéria-prima mais utilizada na produção de biodiesel. Mas, com o passar dos anos, a gente vê esse roxinho crescendo aqui, que são outras fontes oleaginosas, isso vem crescendo. E essa é uma das alternativas principais para estar garantindo, né, a produção dos biocombustíveis ao longo do tempo. Outro fator primordial no Brasil, em termos de logística, seria a ampliação da logística de produção e escoamento de matéria-prima e do produto final para as regiões Norte e Nordeste. Pois, como a gente pode observar aqui, esses triângulos azuis e vermelhos são indústrias de biodiesel, por exemplo. E a gente vê que elas estão concentradas no Sul e no Centro-Oeste. Então, pensa na logística de transportar esses produtos para o Norte e para o Nordeste, visto que a obrigatoriedade de adicionar o biodiesel ao diesel ela é em âmbito nacional. Então, isso acaba aumentando um pouco o custo desse produto final também. E como contornar esses desafios, né? Vamos pensar juntos aqui, né, tanto nos desafios e nas formas de melhorar esses problemas. Temos ainda o problema da competitividade frente aos análogos fósseis, visto que o rendimento deles nos motores ainda é muito melhor. Esses motores foram pensados para ser utilizados com combustíveis fósseis. E também a competição econômica, ela ainda não existe uma paridade, né? Os combustíveis fósseis ainda são mais viáveis economicamente no momento. Por esse motivo, existe uma necessidade de avaliação técnico-econômica de todas as etapas para ir melhorando a competitividade dos biocombustíveis frente aos análogos fósseis. O problema do transporte terrestre, como eu falei para vocês, né, que é uma questão a ser resolvida, então uma solução seria a substituição do modal rodoviário pelos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, né, modal seria a forma de transporte desse produto, então se a gente utilizasse mais dutos, ferrovias e aquavias, a gente melhoraria um pouco essa questão, né, da logística de transporte terrestre. Como eu falei, em relação aos impactos nos motores com mecânica pensada,
prioritariamente para combustíveis fósseis. E aqui a gente vai observar uma tendência, né, tanto que a gente vai falar sobre isso na nossa disciplina, nos próximos tópicos, como vai ver que é uma tendência mundial de substituição dos biocombustíveis oxigenados por combustíveis hidrocarbônicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o biodiesel e o etanol, eles têm um conteúdo oxigenado em suas moléculas que modifica um pouco a dinâmica na aplicação dos motores. O etanol, por exemplo, não tem a mesma rentabilidade que a gasolina, e o biodiesel, ao longo do tempo, tende a causar oxidação de certos componentes dos motores. Então, esses probleminhas técnicos, mas também econômicos a longo prazo, eles estão gerando uma tendência mundial de que os biocombustíveis possivelmente venham a ser prioritariamente hidrocarbônicos também, ou seja, que a composição deles seja a mesma de um combustível fóssil, trocando apenas a sua matriz de matéria-prima. Então, como vocês podem ver aqui, né, muitas usinas de biodiesel na União Europeia estão fechando por estarem direcionando sua produção para o HVO, que é o diesel verde, ou seja, é um diesel com a mesma composição do diesel fóssil, que vem de uma matéria-prima renovável, mas que não tem um conteúdo oxigenado na sua molécula. E no setor de aviação, que a gente vai ver isso mais a fundo também, essa não é só uma tendência, essa é uma obrigatoriedade, dado o risco inerente do setor, né? Que uma coisa é um problema mecânico em um transporte terrestre, outra coisa é um problema mecânico ocasionado pelo uso do combustível em um transporte aéreo. Então, o único biocombustível que pode ser adicionado para uso nos aviões, e tanto em uso puro quanto em uso combinado com o querosene de aviação, é um biocombustível que tem a mesma composição química do querosene utilizado de origem fóssil. É o que a gente chama de conceito drop-in. Então, a gente vai ver que essa é uma tendência mundial e muito necessária, né, que a gente tem bastante desafios aí para cumprir, para resolver, e que vocês, né, alunos aí da área do tecnologia e biocombustíveis, estão aí para nos ajudar. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Vamos nos ver em breve. Bons estudos e reúnam suas dúvidas para a gente tirar nas próximas aulas. Obrigada.